Pessoal, meu nome é Érico Borges, sou da Cognitive. Vou contar um pouquinho da minha história. Sou engenheiro agrônomo, formei aqui na UFRA em Uberlândia. Me especializei, fui mestre em genética e melhoramento de plantas. E hoje eu sou o CEO da Cognitive, uma empresa de tecnologia que trabalha com robótica, que trabalha com visão computacional. Passei como líder de automação, passei como engenheiro de IoT. Você fala, o que isso tem a ver com agronomia? E eu mesmo me perguntava. Mas eu trabalhei como gestão de projetos, desenvolvimento de tecnologias, e foi aí que, de fato, eu aprendi e tive a bagagem para chegar na Cognitive. Bacana até aqui? Então, vou passar rapidinho sobre a Cognitive. A Cognitive é uma empresa que nasceu justamente dessa bagagem de 15 anos que eu tive profissionalmente, onde eu comecei a ler o mercado. Onde o mercado está precisando de profissionais? Aonde um profissional vai realmente fazer a agricultura transformar em outro patamar, revolucionar. E aí surgiu então aquele anseio, aquele calor que estava dentro de mim, aquela vontade de falar, eu quero fazer do meu jeito agora. E eu falei, eu vou empreender. Então em 2025, é uma empresa relativamente nova, mas essa ânsia, essa vontade de fazer acontecer, nos fez também crescer rapidamente. Então, um pouquinho do que eu trago dessa história da minha bagagem profissional e também do que formou o DNA da Cognitive, é um ciclo que, quando você vai trabalhar em desenvolvimento de produtos e inovação, isso aqui é essencial, pessoal. A gente tem que entender que existe uma lógica, claro que não é uma receita, mas existe uma lógica que a gente precisa entender. E a gente sempre entende que a imersão de diagnóstico, que é entender a dor do cliente, você entender não o que você está vendendo para o cliente, querendo que ele aceite a sua ideia. É muito diferente disso. Você, na verdade, tem que entender o que ele vai pagar para que você faça. Então, o dia que a gente faz uma imersão de diagnóstico bem feito junto do cliente, dentro de processo, dentro do ambiente do cliente, dentro da realidade financeira, da realidade digital do cliente, você chega na necessidade que ele realmente precisa. E aí você vai partir para, olha, então vamos entender quais são os processos, quais são as ideias que a gente pode adotar que vão servir para esse cliente. E aí a gente fala, olha, bastante ideias aqui na mesa, mas a gente tem que seguir para o lado de prototipar, fazer MVP, fazer aquilo o mais rápido possível para a gente falar assim, deixa eu ver se isso vai funcionar para o meu cliente. Então a gente vai e faz a prototipação, faz o MVP, custo barato, ágil, para a gente poder fazer a primeira versão mais rápida, mais fácil, mais de implementação de menor esforço, para a gente falar assim, deu certo. Ou muitas das vezes, eu vou te falar, na maioria das vezes eu falo assim, deu errado. Mas eu estou aqui ainda no começo do caminho. Dar um passo atrás é muito fácil nessa hora. O problema é que eu estou lá na frente e falo, nossa, meu produto não deu mercado, meu produto não atende o cliente. Teve um pequeno detalhe de processo que matou meu produto. Acabou. Volta lá no começo e começa de novo, pessoal. E aí é muito dinheiro, muito esforço, muita coisa que você já perdeu. Então eu digo o seguinte, esse ciclo, ele vem depois com a implementação, a gente vai para a melhoria contínua e, claro, é um ciclo, você tem que entender o que o cliente precisa, qual é a melhoria que ele quer além daquela que você já trouxe, e aí você vai escalando o seu produto. Então, tenham em mente, cada um vai ter o seu DNA, esse é o DNA da Cognitive, não é uma receita, mas é uma fórmula que a gente usa hoje e funciona muito bem. Então, eu deixo aqui um conselho para vocês aí que estão no Hackathon, que vão fazer o trabalho, pensem um pouquinho nessa linha também. E rapidamente, falando então do negócio Cognitive, nós temos 3 linhas de produtos hoje. Nós temos uma parceria de desenvolvimento de robótica, que a gente faz hoje um trator autônomo, que inclusive esse menorzinho ali vai estar sendo apresentado na AgriShow agora, em abril. É uma parceria com uma empresa de robótica, e eles pediram que a gente fizesse então o desenvolvimento do produto, pelo know-how agrícola, desse robô autônomo. É um trator com todas as funcionalidades de um trator, né? Só que ele é autônomo. E vamos ter 2 versões. O outro produto é um produto de fenômica digital. Não vou entrar muito em detalhes também, mas é a parte de uso de imagens para você coletar informações, caracterizações de plantas a campo. E o que eu vou trazer para vocês que é o NemaCounter. Esse NemaCounter é um produto de visão computacional que a gente aplica ele para laboratórios. Rapidamente, o NemaCounter é um produto que nós desenvolvemos a partir da dor de um cliente, que ele compartilhou todo o seu processo, toda a sua necessidade, todos os seus desafios, e a gente falou, é aqui que a gente vai trabalhar. Então não surgiu da minha cabeça como uma ideia aleatória, surgiu da dor de um cliente. Disso daqui a gente fez o quê? Visitamos o laboratório, entendemos o processo, falando, aqui que está o seu problema, aqui é o seu gargalo, é aqui que a gente vai atuar. E é justamente no processo humano de avaliação de nematóides em análises laboratoriais agronômicas. Então a gente substitui o processo humano de avaliação visual, identificação, quantificação por um IA que vai fazer esse processo automatizado e entregar os relatórios em tempo real ali para o
para o laboratório. Então, pessoal, é um processo simples. Assim, tecnologia, eu falo, pessoal, existe para tudo. O mais difícil é você entender qual é a tecnologia que vai atender a dor do seu cliente com precisão. Às vezes tem muita tecnologia de ponta, mas não é aquilo que ele precisa. Talvez a dele é a mais simples possível. Então aqui a gente fez isso. Não é a tecnologia de ponta, é a tecnologia mais simples, mas ela serve para ele. E aí, então, nosso diagnóstico, a gente faz um diagnóstico ultra rápido, a gente consegue ter escala, porque não precisa de pessoas avaliando mais. Nós temos insights muito mais precisos. Então, enfim, eu resolvi a dor do cliente. E aqui eu vou deixar só uma última mensagem para a gente entender. Existe um stack tecnológico por trás disso. A gente está falando de visão computacional, a gente está falando de deep learning, de redes neurais, a gente está falando de algoritmos de detecção, a gente tem a transferência de conhecimento, né? E a plataforma. E justamente revolucionar o agro com essas ideias que vão sair daqui hoje. Obrigado, pessoal.